Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Marisete Assis. Eu falo aqui sobre espiritualidade de mente aberta e também desenvolvimento pessoal. Então, uma coisa está atrelada à outra. Quando você tem o seu desenvolvimento espiritual, principalmente de mente aberta, você também está se desenvolvendo como pessoa, como ser humano, como espírito, e também está ativando ali a sua prosperidade em todos os sentidos, porque você passa a ser uma pessoa melhor e você passa também a enxergar o mundo de uma outra forma. O assunto que eu trago hoje aqui para vocês, o tema é sobre as 144 mil almas que são portadoras do código de luz. Vocês já ouviram falar nisso? Tem alguma coisa citada na Bíblia, não sei dizer onde, tem a questão do Sanat Kumara, que veio com 144 mil Kumaras, de Vênus, desde quando ele implantou na Terra a chama trina, ou seja, essa questão do amor incondicional, enfim, toda essa questão que uma outra hora eu venho falar aqui. Mas o que eu trago hoje aqui é uma informação que não foi trazida a mim, também foi uma pesquisa que eu fiz, porque eu ouvia muito falar a esse respeito, então eu fui pesquisar do que se trata. Então, eu sei que 144 mil almas são portadoras de códigos de luz. Então vamos lá explicar do que se trata isso. Segundo a pesquisa que eu fiz, estas 144 mil almas já estão encarnadas entre nós e têm a sua contraparte também no astral, ancorando o mesmo trabalho, que são conhecidas como chamas gêmeas. Essas almas, elas são pessoas comuns que reencarnaram entre nós, mas elas já têm uma vivência, pode ser qualquer um de nós, a gente não sabe, né? Quer dizer, alguém sabe, ou talvez elas saibam quem elas são, ou vão rememorando, saibam a partir de um momento em que elas começam a rememorar quem elas são. Por isso que tem muito disso, você tem que entender quem é você, qual é a sua essência, qual é a sua missão na Terra e tal. Basicamente a nossa missão na Terra é evoluir, essa não tem de onde escapar, é evoluir. Obviamente que todos nós não temos essa incumbência, mas 144 mil é muita gente, então não fazemos ideia de quem seja. O trabalho seria esse, trazer à Terra esses códigos de luz. E não sei dizer exatamente o que seria, são códigos de luz, a gente não entende o que seriam esses códigos de luz, mas é assim que foi passado, obviamente, para alguém, através de mensagens, né? Então eu fiz uma pesquisa e encontrei todas essas informações. Então, continuando a explicação, com a modificação da grade planetária, aquilo que eu falei no outro vídeo, né, de que aconteceu em 1988, que houve aquele boom de energia vinda do Sol central, então houve aquela modificação da malha planetária, então nós vimos também que todos possuem esses fios etéricos que nos ligam a esta grade. Pois bem, estas 144 mil almas também reencarnaram no planeta, como qualquer um de nós, apenas com a diferença de trazerem em seu DNA estes códigos de luz. E quando eles fazem essa conexão com a grade através desses mesmos fios etéricos que conectam todos nós, esses códigos são transferidos para a grade e automaticamente são transferidos para nós, para todo o resto da população. E isso é o que nós conhecemos, que a gente ouve muito se falar no meio espiritualista, como a atualização do nosso DNA. Outra experiência que aconteceu comigo também, que não foi assim tão clara quanto a que eu relatei no outro sobre a malha energética, né? Mas essa foi assim até mais recente, em torno de 2018, acho que foi, eu tive um sonho que eu estava num lugar, uma sala, assim, um espaço mesmo, né, físico, e claramente eu estava saindo de um procedimento e tinha um rapaz sentado e ele estava até meio rindo, porque eu estava assim um pouco, né, falei, nossa, que coisa estranha, né? Aí ele riu e falou assim, é assim mesmo, eu já passei por isso. E eu sabia que eu tinha ido lá
lá passar por um processo que eu não sabia o que era. Uns dias depois eu vi uma mensagem na internet. Lembra que eu sempre bato nesse ponto aqui, quando a espiritualidade quer falar com a gente, nem sempre ela tem um acesso direto com a gente, né? Através de sonho, através de uma mensagem que chega. Às vezes ela se utiliza de alguns meios, então a gente assiste um vídeo, a gente lê um livro, a gente vê uma coisa na internet, né, qualquer coisa assim. Então, uns dias depois eu vi uma mensagem na internet falando disso. O seu código genético precisava de atualização. E aí eu entendi que isso era meu. A pessoa que colocou isso, ela falou, isso foi feito num atendimento, mas foi orientado a mim que colocasse na internet, porque isso serviria para muitas outras pessoas. Então, assim como eu, várias outras pessoas passaram por esse procedimento, então eu entendi que foi uma atualização do meu código genético, ou seja, do meu DNA, para que eu conseguisse de repente receber esses códigos que estavam integrados na nossa malha, na malha magnética, e viesse através dos filamentos que nos une a essa malha e chegasse até o nosso DNA para auxiliar na nossa ascensão. Isso acontece com cada um de nós, então muitas vezes é necessário uma mexida etérica do ponto de vista espiritual, etérico. Quando a gente fala espiritual, não significa só espírito desencarnado, gente, isso é consciências, tá? É consciência extracorpórea. Então, são os espíritos, normalmente as consciências superiores. Então, é necessário que muitas vezes eles façam em nós algumas atualizações para que nós consigamos também receber. Então, eu acredito que seja isso, que é essa mexida no meu código genético foi feita para que eu conseguisse receber uma dessas atualizações. E assim, naturalmente, por isso que nós conseguimos cada vez mais expandir a nossa consciência, auxiliar a nossa expansão, a nossa ascensão dimensional também. Então, como atua esses códigos trazidos por essas 144 mil almas? Quando eles são colocados lá, eles chegam até nós e eles podem auxiliar a nossa ascensão de várias formas, inclusive algumas capacidades que estão adormecidas em nós, como a comunicação telepática ou até interdimensional. Então, a telepática, veja bem, hoje em dia a gente tem questões de Ho'oponopono, mecânica quântica, quantas coisas que chegaram até nós, o conhecimento. Muitas pessoas ainda acham que tudo isso é besteira, outras pessoas conseguem olhar aquilo, entender, praticar, treinar e conseguir resultados. E consegue, de repente, pensar naquela outra pessoa e aquela pessoa voltar para você, fazer uma ligação, encontrar com ela na rua. É a cocriação, de uma certa forma, é a cocriação também. Não só a comunicação telepática, mas também a cocriação. E a comunicação interdimensional. Mensagens começaram a chegar com muito mais facilidade para as pessoas de uma forma geral. E isso, o que acontece? Isso prepara a gente para que a gente saia cada vez mais dessa grade de contenção e permite que a gente evolua cada vez mais para os níveis superiores de vibração, porque o planeta já está evoluindo e nós temos que acompanhar a vibração do planeta. Senão a gente vai permanecer lá embaixo e a gente automaticamente vai ser atraído para o planeta que estiver ainda vibrando naquela mesma vibração, né, frequência vibracional mais baixa. Para que cada um de nós receba esses códigos, é necessário que nós elevemos a nossa frequência. Vamos imaginar também o seguinte, são 144 mil códigos que estão sendo gradualmente colocados na grade. Naturalmente, alguns deles são de frequências mais elevadas. Aí entra a nossa responsabilidade em abrir a nossa consciência para esses novos entendimentos. Então, são 144 mil códigos. Claro que existe uma gradação, né, de frequência entre eles e cada um deles vai nos atingindo conforme nós vamos permitindo
chegar a essas frequências. Então, cabe a cada um de nós expandir, abrir a nossa consciência para que esses novos entendimentos e essas novas energias cheguem até nós através desses filamentos, desses códigos mais superiores. E aí a gente vai automaticamente soltando os menores, né? Os que são menos frequenciais. Não que a gente deixa de compreender, mas a gente vai evoluindo. Então é como, vamos supor, quando você faz uma assinatura de algum produto, vamos supor, ou mesmo um convênio médico, existe o plano A, B e C. O C é o mais baixo, o B é o intermediário e o A é o melhor que tem. Se você assinar o C, você tem direito a determinadas condições. Se você assinar o B, você tem direito às condições do C e do B. E se você assinar o A, você tem os direitos do C, do B e do A. Então, quanto mais alto você chega, mais abrangente você tem, você não deixa de ter, você deixa de ter o que é ruim, são as crenças, os paradigmas antigos, mas tudo aquilo que era bom, tudo aquilo que era um pré-entendimento, continua ainda, só que você vai aprimorando. Então depende cada um de nós a receber essa vibração mais elevada desses códigos mais elevados. Para isso é necessário o nosso esforço contínuo, a nossa dedicação e sempre a mente aberta. Então é isso, vou ficando por aqui, agradeço muito a cada um de vocês, já sabem, se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui o seu like, se não for inscrito no canal também se inscreva, acione o sininho para todas as notificações, não esqueça, porque assim você é avisado toda vez que eu trouxer mais informações aqui para o canal, tá bom? Então vou ficando por aqui, deixo vocês sempre com meu forte abraço, um grande beijo, desejo a todos muita paz, muita luz, muita expansão de consciência e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!